Bruno Fagundes, é você que tá aqui comigo no Bi- antes e depois do corte? Bianca Comparato, que honra fazer esse quadro com você. André! Michele! Não, e a gente vai ter que falar da nossa última cena da última Última cena da temporada última temporada. do último tudo. Vai ser muito difícil pensar que em 2021 não tem 3%. Muito difícil. E vai ser interessante a gente falar também de uma cena que é a última cena da Michelle na história também, né? Spoiler. O maroto acabou. Acabou. Manter os portões fechados não vai mudar nada do que aconteceu, André. Todo o nosso processo no 3% foi um processo muito aberto, né? Um processo muito livre, onde a gente improvisava em cima da situação e muitas vezes as coisas que surgiam em ensaio foram pro ar, né? Foram pra cena. Por que você tá agindo assim? Por quê? Que nem quando os nossos pais morreram. A gente descobriu o subtexto da cena, que era super complexo, porque tem muita coisa do histórico da Michelle e do André. Tem uma revelação muito grande da nossa história, que é o fato da Michelle sempre saber que os pais tinham morrido na hora que eles morreram e ficar alimentando o André dessa mentira, e o André vivendo também dessa mentira de que ele protegeu a Michelle quando na verdade ele não protegeu, né? Então acho que a gente teve que trabalhar muito o peso dessa revelação, que no roteiro é uma linha, né? Exatamente. Não, André, eu vi nossos pais morrerem, né? Você não estava me protegendo. Só que pra gente, aquilo ali era um mundo que a gente tinha que dar em um segundo, né? Você ficou agindo como se estivesse tudo bem. Como se nada tivesse acontecido. Era pra você ter visto. Que é a hora que o André despenca ali um pouco, né? Porque ele vem a temporada inteira muito sem ser afetado por nada, né? Muito firme na loucura dele também. Nada afeta ele. O processo caindo, o Maralto acabando e ele firme, como se tudo tivesse lindo, né? A gente desenvolveu muito esse lado da negação do André mesmo, né? Que é isso, ele não cede, não cede, não cede. Mas aí tem um lado dele que, obviamente, ele é um ser humano, né? Tem um lado dele que é meio que o ponto nevrálgico, assim, onde tudo desmorona. E é exatamente nesse momento. Então, e é muito louco, porque nessa temporada a gente teve 4 encontros, né? Foram pouquíssimos encontros, mas todos muito, assim, cheios de subtexto e de história pregressa, e o que quer dizer essa relação dos dois, né? Afinal de contas, ele estava tentando mesmo fazer algo que na cabeça dele era o melhor para ela, mas ele lesou ela, né? Ele agrediu ela, tipo, fazendo ela acreditar numa mentira. Eu sei que você não vai atirar em mim. Abaixa essa arma. Você não tem coragem, Michelle. Abaixa essa arma. Nós sabemos que você não... No dia mesmo, a gente tinha um dia inteiro só para fazer essa sequência. Né? É bastante coisa. Que é a chegada da Michelle, achando que vai fazer o anúncio, dando de cara com o André. A gente conversa, Michelle atira e Michelle faz o anúncio. Então é uma sequência grande, mas a gente tinha dia inteiro. Depois do anúncio ainda, André vai, dá facada nela. Facada na Michelle. Os dois caem e ele sai. Era uma sequência Gigante. A gente tinha essas 12 horas de trabalho aí pra dar cabo disso. Então, tem uma coisa que os nossos preparadores, né, o Michel e a Teca, e os nossos diretores também, que é uma coisa corporal, né? Eu ficava... A equipe devia me achar, tipo, uma atriz doida. E eu fiquei exausta esse dia. Acabou comigo essa cena. Acho que eu me recuperei uns 3 dias. Eu ficava... Quando a gente não tava filmando, eu ficava ouvindo música e correndo. Em círculo. Mantendo meu corpo, né? Só que tem toda a parte também que as pessoas não sabem, que é o quão difícil é fazer uma sequência dessas. Porque tinha efeito, tinha sangue. Tinha colete de faca, de borracha. E aí, tipo, a cena do tiro
o macacão do André, né? Eu tinha aquele harness em cima, aquelas coisas de couro em cima do macacão. E aí tinha a explosão do tiro, né? Ele tinha que rasgar o tecido. E o negócio do tiro, gente, parecia Lady Murphy. Nossa. Porque a gente tinha que estar na emoção. E aí o tiro a gente fazia assim, não acontecia nada, lembra? E aí, tipo assim, é um explosivo que fica no meu ombro, ficava no meu ombro esquerdo. E aí ele falou, deixa tal. Quando eu disser, você não vai atirar, eu vou apertar o botão e ele vai explodir. Então eu ficava um pouco antecipando. Só que depois da 4ª vez que deu errado, eu já tava fazendo meio... assim, esperando, assim. E aí dava errado, eu não acredito que deu errado. E tira tudo, tira a bota, tipo, minha roupa era por dentro da bota, e tira a parte de cima, tira o couro, e tira a arma. Meu, um processo, assim, realmente foi muito complicado. Esse é um anúncio oficial do prédio do processo. Pra você. O Maralto acabou. Pra mim também é o momento de virada da Michelle, né? Porque assim, além da coisa dessa resolução, de certa maneira, com o irmão, ela também tem uma questão dela, porque a Michelle, desde a primeira temporada, e todos os fãs falam isso dela, ela tá tentando descobrir quem ela é. Por isso não falar, será que lado que a Michelle vai agora? Que a Michelle é meio volúvel. Uma hora ela é da causa, outra hora ela não é da causa, uma hora ela gosta do Ezequiel, outra hora não. Eu tive que dar em 1 segundo que eu tinha, né, de cena e de tudo, ela se achou. Que é a hora que ela liberta o povo do continente, falando que, cara, esquece o processo, esquece o Maralto acabou, não existe mais. Ela fala do pulso e ela liberta as pessoas. E aí eu acho que é ali que ela encontra a voz dela, o lugar dela no mundo. E aí vem o André e... Nossa. Dá essa facada, você não percebe, aí que ela abre o plano e você vê que ela foi atingida. E aí, essa deitada no chão também, essa coisa paradoxal que o Bruno estava falando, que é desse amor que ele tem pela irmã. E é por causa desse amor doentio dele que ele mata a irmã, né? É muito legal a gente poder aqui quebrando e explicando passo a passo, porque é uma cena muito emblemática para a história. Bom, é isso. Eu sou o Bruno Fagundes. Muito obrigado por assistir o antes e depois do corte. 4ª temporada já tá na Netflix, então para quem já assistiu a gente nas últimas 3, corre lá para ver o fechamento dessa história. E para quem não conhece ainda, assistam todas as temporadas de uma vez. Vale a pena, um binge watch de tudo. É isso, um beijo e obrigada.